Desde a pré-história, os seres humanos aprenderam a viver em grupos. E isso trazia mais segurança e chances de sobreviver contra os perigos da natureza. Grandes aldeias eram construídas para abrigar um número cada vez maior de pessoas. E com o passar dos séculos, as aldeias se tornaram cidades prósperas e movimentadas. E para proteger as cidades, foram construídas poderosas muralhas ao seu redor. E assim, os cidadãos poderiam seguir suas vidas sem maiores preocupações. E assim, caminhava a humanidade em direção a sociedades cada vez mais civilizadas e organizadas. Mas ainda havia no mundo pessoas que mantinham um estilo de vida nômade, preferindo a liberdade de viver vagando de uma região a outra, em vez de criar raízes em um único local. As distantes planícies da Mongólia eram o lar de muitas destas tribos nômades, que ainda preservavam uma vida simples, sobrevivendo com a caça de animais selvagens e a criação de cabras e ovelhas. Como os animais de criação precisavam se alimentar constantemente, era necessário estar sempre em busca de novos pastos, para assim garantir o sustento dos rebanhos. Por esta razão, não fazia sentido para os mongóis estabelecerem casas com fundações fixas. A solução foi criar acampamentos capazes de serem desmontados e transportados em carroças de madeira, permitindo a toda uma tribo viajar junto com o rebanho para locais mais férteis. Apesar de acostumados, a vida não era fácil nestas condições. Uma família precisava dividir um espaço apertado dentro de cabanas chamadas yurtes, que são construídas em uma estrutura de madeira e cobertas por uma tenda feita de feltro ou lã. Algumas tribos maiores chegavam a ocupar grandes porções de terras com suas cabanas, criando um cenário onde elas se espalhavam amplamente em meio a morros e colinas. As tribos eram comandadas por chefes tribais, conhecidos como cãs, que eram responsáveis por decidir sobre assuntos políticos e militares. Para auxiliar a percorrer longas distâncias em suas viagens, as tribos nômades se especializaram na domesticação de cavalos selvagens. Apesar de sua baixa estatura, os cavalos da Mongólia são animais muito resistentes e capazes de correr a uma alta velocidade, fazendo deles um recurso indispensável naquele ambiente. Os cavalos eram animais tão importantes que a riqueza de um chefe tribal era medida por quantos animais ele mantinha em seu rebanho pessoal. As planícies da Mongólia são assoladas por ventos fortes e os dias são quase sempre frios. Mas com a chegada do inverno, as condições de vida se tornavam realmente difíceis. Outro perigo que habitava as planícies da Mongólia eram os grupos de ladrões e renegados, que frequentemente atacavam os rebanhos para roubar seus animais, chegando a invadir acampamentos menores em busca de objetos de valor ou para sequestrar mulheres. A constante necessidade de terras para os rebanhos trazia rivalidades entre as tribos da Mongólia, que por muitas vezes resolviam suas diferenças em combates brutais. Outros povos nômades, como os tártaros, também faziam incursões violentas contra os acampamentos mongóis. A vida de um mongol era repleta de desafios e incertezas. No início, para os poderosos reinos chineses, os mongóis não passavam de selvagens inconvenientes, que atacavam caravanas e pequenas aldeias fronteiriças, mas no fundo não eram vistos como uma ameaça real. Durante séculos, as dinastias chinesas se empenhavam em manter as tribos da Mongólia lutando entre si. Os chineses usavam de seu poder econômico para contratar e subornar os líderes tribais e assim alimentava a rivalidade entre as tribos. A dinastia Jin foi uma das mais influentes em prejudicar o desenvolvimento mongol, já que suas fronteiras estavam frequentemente ameaçadas pela expansão das tribos. Os mongóis pareciam estar destinados a ter uma existência medíocre e continuar para sempre à sombra de reinos mais poderosos, até que em 1206, um homem chamado Temujin usou sua determinação de ferro para conquistar o direito de ser chamado de Gengis Khan, que pode ser traduzido como o Grande Khan. Gengis Khan deu início a uma campanha de unificação das tribos,
e aqueles que se recusavam a se unir a ele eram submetidos ao fio da espada. Reunindo um grande número de guerreiros, Gengis Khan marchou em direção às orgulhosas cidades chinesas. Naquela época, a China não constituía um reino unificado, sendo dividida em 3 grandes dinastias. A dinastia Tangut controlava a porção norte do território chinês. A dinastia Jin estava localizada a nordeste, ao passo que a dinastia Sung dominava a parte sul da China. Os Tanguts foram os primeiros alvos dos mongóis, já que seu território estava mais próximo da Mongólia, e nem todas as suas cidades contavam com muralhas. No início, os mongóis não possuíam armas de cerco e nem conheciam a tecnologia necessária para construí-las, o que fazia das cidades muradas alvos extremamente difíceis de serem atacados. No entanto, os mongóis tinham uma vantagem à sua disposição: o tempo. Eles cercavam as cidades e montavam seus acampamentos tradicionais, da mesma forma como já faziam há muitas gerações. Os cidadãos chineses ficavam impossibilitados de sair das cidades para cuidar de suas plantações ou para conseguir qualquer outra fonte de alimento, ao passo que os mongóis tinham à sua disposição seus rebanhos para garantir seu sustento. Enviar soldados para combater os mongóis em campo aberto, em regra, era um esforço infrutífero. Por séculos, os mongóis viveram cavalgando e caçando nas planícies da Mongólia, e tais habilidades faziam deles exímios cavaleiros e arqueiros. Os mongóis usavam um tipo de arco que era reforçado com chifres e tendões de animais em sua confecção. Isso permitia que o arco disparasse flechas a uma distância muito mais longa e com uma potência e precisão espantosa. O tamanho compacto dos arcos também permitia um manejo ágil, mesmo durante a galopes em alta velocidade. Em combate, os mongóis sempre buscavam se manter a uma certa distância, castigando os inimigos com uma chuva de flechas mortais. Os mongóis valorizavam muito a astúcia militar e eram especialistas em emboscadas. Uma das estratégias mais usadas pelos guerreiros mongóis era fingir estar batendo em retirada quando eram atacados por uma infantaria numerosa ou cavalaria pesada. Quando as tropas inimigas começavam a demonstrar cansaço durante a perseguição, eram surpreendidas por manobras rápidas que os mongóis eram capazes de fazer e sofriam contra-ataques poderosos. Os mongóis eram capazes de controlar seus cavalos usando apenas os joelhos, deixando ambas as mãos livres para o manejo das armas. Essa estratégia permitiu aos mongóis derrotarem exércitos mais numerosos e bem equipados. Mas mesmo que fosse necessário travar um combate mais próximo, os guerreiros mongóis lutariam com grande ferocidade e determinação. Os arqueiros mongóis eram chamados de Mangudai e eram treinados desde a infância para lutar. Esses homens passavam tanto tempo montados em seus cavalos que muitos desenvolviam problemas nas articulações das pernas. Em regra, os mongóis não se importavam em passar semanas ou meses sitiando uma cidade à espera da rendição pela fome. No entanto, esta espera quase sempre irritava o poderoso Gengis Khan, e por isso ele passou a devastar completamente as cidades que não aceitassem se submeter ao seu exército. E os mongóis pareciam não demonstrar misericórdia para com seus inimigos. Fazer prisioneiros era algo que não fazia sentido para os mongóis, já que eles não possuíam prisões, e ter que alimentar um grande número de prisioneiros seria um problema desnecessário. Existem cálculos de que cerca de 30 milhões de pessoas perderam suas vidas durante as invasões mongóis na China. Cidades inteiras eram saqueadas e reduzidas a cinzas, deixando um rastro de devastação por todos os lados. A crueldade dos mongóis não era apenas por selvageria e servia como uma forma de terror psicológico contra os inimigos. Afinal, se uma população inteira de uma cidade fosse dizimada por resistir a um ataque, é bem provável que a próxima cidade temeria sofrer o mesmo destino amargo, e seus habitantes se renderiam sem lutar para preservar suas vidas. Mas os mongóis também eram um povo prático e sabiam se adaptar
rapidamente, buscando sempre manter vivos os membros da nobreza chinesa e aqueles com habilidades úteis, como carpinteiros, cartógrafos, ferreiros e cozinheiros. E foi com a ajuda de engenheiros chineses que os mongóis construíram suas armas de cerco e dominaram tal tecnologia, o que tornou mais rápido o processo de conquista das cidades. Até mesmo a grandiosa cidade de Pequim, com uma muralha de 12 metros de altura, não foi capaz de resistir contra o cerco dos mongóis. O sucesso das conquistas de Gengis Khan trouxe ainda mais guerreiros para se unirem ao seu exército. E não demorou para os mongóis ocuparem enormes vastidões de terras com seus acampamentos. Diversas cidades chinesas foram poupadas com a condição de que pagassem um tributo mensal para os mongóis. Estes tributos deveriam ser pagos em ouro, prata, madeira de alta qualidade e rolos de seda. Logo, os mongóis passariam a adotar e adaptar novos costumes e tecnologias, como a fabricação de armas e armaduras de boa qualidade, roupas de seda e joias. Até mesmo os cavalos usados pelos guerreiros de elite mongóis passaram a ser equipados com couraças feitas de pequenas placas de ferro. Por volta do ano 1215, os mongóis já controlavam os territórios que antes pertenciam às dinastias Tangut e Jin, restando apenas a dinastia Sung, que graças ao seu exército incrivelmente numeroso conseguia defender suas fronteiras contra os mongóis. Sob o comando de Gengis Khan, os mongóis acumularam riquezas e territórios férteis, dando início àquele que seria um dos maiores impérios da história. No ano 1218, os mongóis governavam com punho de ferro os territórios conquistados na China. Os chineses haviam pagado um preço alto por subestimar aqueles bárbaros das estepes e agora se viam obrigados a colaborar e servir aos seus novos soberanos. Os mongóis não davam muito valor para moedas e metais preciosos e logo perceberam que seria um desperdício acumular tais coisas. Com a ajuda de especialistas chineses, os mongóis aprenderam que o comércio era a melhor forma de fazer um reino prosperar. E assim, Gengis Khan decidiu fazer uso daquela grande quantidade de moedas saqueadas e passou a enviar emissários para reinos distantes como Coreia, Índia e Pérsia. A intenção era estabelecer rotas comerciais com outros reinos, enquanto mantinha suas investidas para conquistar toda a China e subjugar a dinastia Sung. Mas um grave incidente diplomático mudou para sempre os rumos da história. A Pérsia era comandada por um império muçulmano, chamado Corásmia. Os emissários mongóis que foram enviados para obter acordos comerciais na região da Pérsia foram acusados de serem espiões e, portanto, foram executados. Tal ofensa não poderia ficar sem uma resposta à altura. E os mongóis partiram para confrontar os temíveis exércitos muçulmanos. No comando de 200 mil guerreiros, Gengis Khan avançou contra as grandes cidades da Pérsia. Os muçulmanos possuíam grandes exércitos que contavam com cavaleiros corajosos e bem treinados. Mas nem isso foi o suficiente para derrotar os mongóis, que lutavam como lobos enfurecidos. As cidades de Samarcanda e Bukhara foram sitiadas e totalmente devastadas pelos mongóis. A destruição foi tamanha que nem mesmo os animais foram poupados. Milhões de vidas humanas encontraram seu fim durante a invasão dos mongóis na Pérsia. Em 1220, o Império Corásmio foi totalmente extinto, e o mundo soube que jamais deveria subestimar os mongóis novamente. Os mongóis já haviam aprendido os benefícios de adicionar diferentes tipos de soldados em suas fileiras, e por conta disso foi permitido que muitos guerreiros muçulmanos fizessem parte do exército mongol. Dentro deste gigantesco exército poderiam ser encontradas pessoas de diferentes etnias e culturas. Mongóis, chineses e árabes conviviam lado a lado nos acampamentos. Isso trouxe muitos benefícios para o desenvolvimento de novos laços entre os povos. Os mongóis eram incrivelmente tolerantes com as crenças religiosas e espirituais de outros povos.
permitindo cultos e rituais de todos os tipos em seus acampamentos e cidades. A religião dos mongóis é conhecida como Tengriismo e se baseia na crença de uma divindade suprema chamada Tengri, que seria o próprio céu e, portanto, está acima de todas as coisas na Terra. O Tengriismo incorpora elementos xamânicos e o culto aos ancestrais, mas com o passar do tempo também passou a incluir elementos do budismo tibetano. Com a captura dos territórios persas, os mongóis tinham sob seu domínio boa parte da famosa Rota da Seda. A Rota da Seda ligava o comércio de diversas nações, sendo percorrida por caravanas vindas das mais distantes e exóticas terras, e por onde passava as mercadorias mais valiosas daquela época. Os mongóis não perdoavam ladrões, caçando implacavelmente aqueles que ousassem cometer crimes em seus territórios. Por conta disso, as estradas da Rota da Seda se tornaram cada vez mais seguras para os viajantes e mercadores, o que popularizou o termo Pax Mongólica, ou Paz Mongol. Ter o controle de tal fonte de riquezas seria imprescindível para o emergente Império Mongol, e com este pretexto, os mongóis partiram em direção à Europa, onde começariam a conquistar terras na Rússia e Ucrânia. Nada parecia ser capaz de impedir o avanço dos exércitos mongóis, que eram comandados por generais que tinham grande autonomia e autoridade para decidir os alvos e quando atacar. Os mongóis dividiam suas forças e atacavam múltiplos alvos ao mesmo tempo, eliminando assim qualquer chance dos inimigos enviarem reforços uns para os outros. Em 1227, o grande líder Gengis Khan faleceu de maneira abrupta, e sua morte trouxe uma onda de incerteza entre os mongóis, já que muitos líderes e generais acreditavam ser dignos de assumir o título de Khan dos Khans. Gengis Khan foi sucedido por Ogedei, seu terceiro filho, que ficou encarregado de dar continuidade à expansão do Império Mongol. Os outros filhos e netos de Gengis Khan receberam o comando de territórios que ficariam conhecidos como Khanatos. Como era de se esperar de um filho de Gengis Khan, Ogedei provou ser um líder forte e, sob o seu comando, os mongóis concluíram a conquista do norte da China e dominaram a Coreia por completo. Ogedei conseguiu adentrar no território da poderosa dinastia Sung, o que deu início a uma guerra que duraria 40 anos pelo controle do sul da China. Seguindo o modelo de dividir e conquistar, os mongóis continuaram avançando em direção à Europa. Os mongóis contavam com a liderança de um dos maiores generais e estrategistas militares da história. Seu nome era Subidei. Ele havia servido muitos anos a Gengis Khan e agora servia ao seu filho Ogedei. Subidei era um homem de origem simples, mas graças aos seus méritos nos campos de batalha, conseguiu se elevar ao posto de grande general da nação mongol. E dizem que era até mesmo amigo pessoal de Gengis Khan. Subidei fez jus à sua fama e, juntamente com outros generais do exército mongol, liderou uma invasão contra a Rússia. Isso por si só já seria um ato de coragem, tendo em vista a vastidão do território russo e o histórico de terem guerreiros brutais. Mas Subidei não era um general comum, portanto suas táticas também não eram. Subidei invadiu a Rússia em pleno inverno, avançando contra as tropas em meio a temperaturas abaixo de zero. Esse feito só era possível graças à incrível resiliência dos guerreiros mongóis. Os russos lutaram bravamente, mas não foram capazes de impedir a poderosa máquina de guerra mongol. E em 1240, a grande cidade de Kiev foi tomada e saqueada. Polônia, Hungria e Romênia foram os próximos reinos a cair, e nem mesmo os cavaleiros europeus, veteranos das cruzadas, foram capazes de fazer frente aos arqueiros mongóis. Os demais países da Europa já se preparavam para a inevitável invasão, e tentavam desesperadamente enviar emissários para negociar com os líderes mongóis. Mas, novamente, o Império Mongol sofreria um golpe inesperado. Em 1241, Ogedei Khan faleceu devido a problemas com o alcoolismo. E como ditava os costumes mongóis, todos os líderes da nação deveriam se reunir para eleger o novo soberano.
Tal ocorrido poupou o restante da Europa de ser anexado pelo Império Mongol. A eleição seria presidida na capital do Império Mongol, a cidade de Karakorum, que fora construída na Mongólia. A morte de Ogedei trouxe à tona as ambições de muitos nobres da sociedade mongol. Nos anos seguintes, houve uma intensa sucessão de líderes que disputavam o direito ao título de Grande Khan. O Império Mongol já dava sérios sinais de instabilidade. Os anos se passavam e as desavenças entre os nobres mongóis continuavam a enfraquecer o império, até que um dos netos de Gengis Khan, o famoso Kublai, venceu as tropas de seu irmão mais novo e reclamou para si o título de líder supremo da nação mongol. O império foi dividido em 4 grandes khanatos. Em 1271, a dinastia Yuan foi fundada por Kublai Khan e comandava os territórios da China e Coreia. Chagatai, o segundo filho de Gengis Khan, fundou seu próprio império no norte do Afeganistão, ao qual foi chamado de Khanato de Chagatai. O Khanato da Horda Dourada controlava grande parte dos territórios da Rússia e Hungria e foi fundado por Batu Khan. O Ilkhanato estava centrado na Pérsia e era comandado por Hulagu Khan. Kublai Khan concluiu a conquista dos últimos territórios chineses que resistiam à dominação mongol e se tornou o primeiro imperador estrangeiro a governar toda a China. Quando criança, Kublai foi educado nos costumes da corte chinesa. Logo ele se tornara um homem culto e apreciava luxos da vida civilizada, o que era visto como uma fraqueza por muitos líderes mongóis tradicionalistas. O reinado de Kublai Khan foi marcado por tumultos e intrigas políticas. Sua administração de territórios não estava rendendo bons frutos, e revoltas surgiam com frequência em vários pontos do império. Para tentar firmar sua posição como líder de uma nação guerreira, Kublai desejava conquistar novos territórios e voltou sua atenção para o Japão. Comparado com o Império Mongol, o Japão era um país pequeno e pobre e seria alvo fácil de ser conquistado. Fazendo uso de embarcações chinesas, os mongóis reuniram uma grande esquadra e zarparam rumo à costa japonesa, mas não contavam com uma mudança repentina no clima. Um forte tufão se abateu no mar do Japão e a esquadra mongol foi despedaçada. Os barcos viravam e se chocavam violentamente uns contra os outros, ocasionando a morte de milhares de guerreiros nas águas turbulentas. Os japoneses batizavam aqueles ventos fortes de kamikaze, o vento divino, pois tal ocorrido só poderia significar a intervenção divina para proteger o Japão de ser escravizado pelos mongóis. Em 1281, os mongóis cruzaram novamente o mar para atacar o Japão, mas desta vez a marinha japonesa estava preparada e conseguiu bloquear o avanço dos invasores. Os poucos barcos mongóis que conseguiram chegar às praias japonesas não tinham guerreiros suficientes para derrotar os samurais, que, inspirados pela necessidade de defender sua terra, lutavam com uma determinação brutal. O fracasso nas invasões do Japão foi um duro golpe para o reinado de Kublai. E assim, lentamente, o Império Mongol começou a se esfacelar. A falta de uma liderança organizada abriu espaço para revoltas e surgimento de novos reinos, que começaram a expulsar os mongóis das terras que antigamente lhes pertenciam. O Império Mongol durou oficialmente até o ano 1368, quando finalmente se dissolveu. Muitos mongóis retornaram para sua terra natal e retomaram sua vida nômade nas estepes. Até os dias de hoje, ainda existem povos tradicionais que levam uma vida simples nas estepes da Mongólia. Estes povos carregam com orgulho o sangue de seus ancestrais e preservam o legado do povo que um dia cobriu o sol com flechas e fez o mundo tremer sob os cascos de seus cavalos.